Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Bem-vindo ao canal Só Imagens. O vídeo de hoje é um pouquinho delicado, digamos assim, para algumas pessoas, tá? Porque eu acho que a grande maioria não sabe sobre esse assunto. Você sabe, eu acho que sabe um pouquinho de forma incorreta, mas eu espero que alguém saiba também, né? O que eu estou falando, gente? Dessa construção aqui. Alguém tem alguma noção do que é isso daqui, gente? Isso aqui advém lá do povo hebreu, tá? Estão vendo aqui a região lá do deserto, tá? Aquela que seria na antiga Mesopotâmia, tá? Isso aqui é um tabernáculo, tá? Ou que algumas pessoas chamam erroneamente de igreja, tá? É errado chamar isso de igreja, tá? Lógico, isso aqui é uma maquete, tá? Mas é uma representação muito do que era antigamente. Por que isso aqui a gente chama de tabernáculo? Porque isso aqui, gente, que é o antigo templo, tá? Algumas pessoas chamam de templo de Deus. Isso aqui, gente, é couro na época, tá? É couro de animais. Você tem umas pilastras para segurar, tá? Como se fosse erguido uma cabana, só que bem grande. Aqui ficavam, tá, os sacerdotes, tá, que faziam todo antes de Cristo, na época de Abraão. As pessoas vinham aqui, eu pequei e tal, aí traziam um animal, e essas pessoas que preparavam todo o ritual e faziam o sacrifício, queimavam, né, o animal em oferenda ao Deus hebreu, tá? Então você está vendo aqui, ó, o átrio, o santo lugar, a bacia e o altar onde o animal era sacrificado. Tá? Você vê muito isso no livro de Gênesis. Tá? Você vê bastante isso. E aqui, ó, outra representação do que é, os sacerdotes do templo. Isso aqui é couro de animal. Tá? Você tem aqui algumas pilastras para segurar, tá? Que as pessoas ficavam lá dentro, faziam refeições. Então, essas pessoas trabalhavam somente com isso. Tá? Eles não tinham outros afazeres. Aí as pessoas chegavam aqui, ó, eu pequei e tal, e aí deixavam o animal e eles faziam todo o ritual. Era tudo algo muito sério, dava muito trabalho. Por isso que essas pessoas aqui, eles não tinham outros afazeres, não tinham como costurar roupa, eles não tinham como plantar, não tinha como buscar água, então todo mundo fazia isso para eles, tá? O trabalho era em tempo integral. E aí, ó, quando você tem lá o Moisés, né, quando Moisés sai lá do Egito, você tem essa também, templo, você tinha os sacerdotes também, tá? E aqui você tinha aquele fogo abrasador que clareava a noite e guiava os hebreus para fora do Egito, tá? Poucos viram isso, né? E aí, ó, novamente, aqui já é um pouco mais, aqui já chegaram na Palestina. Você tem um portão, o átrio, tá, as colunas, e aqui são couros de animais. Aqui está mais requintado, né? Onde fazia o sacrifício do animal. Você tinha cortinas, repara que não é parede, eram cortinas para ninguém olhar como eles faziam lá, tá? E aí, ó, novamente, outra. Tá? Você tem aqui, ó, aqui já com o animal sendo sacrificado em oferenda para Deus e remissão dos seus pecados. Tá? E aí vocês estão vendo o povo ao redor, e aqui é onde as pessoas trabalhavam. Novamente, dentro, tá? O que tem aqui dentro? Aqui dentro ficavam as ferramentas. Tá? Você tinha aqui um lugar santo, ó, que somente os sacerdotes podiam entrar para prestar o culto. E aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para entregar a oferta de expiação, que é, digamos assim, uma remissão dos seus pecados. Você rever o que você fez na vida. Você tem também a arca, tão famosa, a arca da aliança, que desapareceu, né? E aí, ó, átrio ou parte exterior, área ao redor do tabernáculo, descoberta e cercada de colunas, dividido por alojamentos, tá? Onde, como eu falei, eles viviam, moravam ali, trabalhavam ali. Você pega em Êxodo, onde ficava uma pia de bronze e um altar de sacrifício. Era um lugar próprio para sacrifícios, amplo e ao ar livre, e a área externa do templo, onde todos podiam entrar, menos os leprosos, né? Os impuros ou castrados. Aí tem
diferenciado, nem vou tocar nessa parte aí. Mas você tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio e os santos dos santos. Então a arca do testemunho, que você chama também arca da aliança, uma porta de vidro, que é o lugar do céu. Você tem toda uma ritualística aqui, tá? E aí, novamente, mas e aí, o que diz, no caso, a Torá? Tá? Que também é os 5 livros que também compõem a Bíblia cristã. Tá? Vou pegar a Torá, mas também outros livros. Tá? Que é o que? Deus ama aquele que dá de coração. Quando eu falo dar, gente, muita gente hoje acha que é dinheiro. Não é dinheiro, é comida. Tá? É comida. Eu não vou ler tudo, mas você lê aí, tá? Deus ama um alegre doador, aquele que ama, não com má vontade, tá? Mas por necessidade, porque quer. Como eu falei para vocês, essas pessoas aqui, elas não trabalhavam. Sim, quando eu falo não trabalhavam, cultivando a comida, fazendo tudo que talheres, fazendo ferramentas, roupas. Então as pessoas doavam para eles fazerem toda a ritualística e comerem. Então muita gente acha que dinheiro não é, tá? E aí, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais? Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Muita acha que isso aqui, dízimos e ofertas, é dinheiro, não é comida. Trazei os dízimos para o armazém. Você leva dinheiro para o armazém? Mas não tinha banco. Não, mas eles tinham uma caixa, um tesouro. Quando eu falo tesouro, é ouro, gente. Para que haja alimento na minha casa. Então, aqui o dízimo e oferta não é dinheiro. Tá? Quando a pessoa fala lá, que você está roubando a Deus, você não está dando os seus 10%, mentira! Quando estava 10%, dava 10% para essas pessoas aqui, que faziam todo o trabalho. Às vezes você pecava lá, você não tinha uma redenção, você não podia falar direto com Deus. Então, eles faziam lá, davam o animal e esses caras faziam todo esse processo de perdão para você. Então, você dava para ele, tá? O dízimo e a oferta, que é alimento, tá? E aqui, Deus não habita em santuários produzidos por mão dos homens. Por quê? Aqui, é couro de animal. Quem faz o animal? Quem fez o animal? Foi Deus. Quem criou o homem? Foi Deus. Aí você tem todo aqui, explicando cada peça do que é o tabernáculo, tá? Do que é feito. Não sei, a igreja antiga, somos sacerdotes, você tem a correntinha, tem tudo aqui, Se quiser, vou deixar vocês lerem aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí, você tem, logicamente, Deus criou o universo e tudo que nele existe. Somente Deus dos céus e da terra. Não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Então isso aqui é couro, tá? Couro de animal. E aí, vamos lá. Tem muito pastor picareta que usa isso daqui. Uma certa viúva pobre lançou 2 leptos, umas moedinhas lá. Só que essas moedas eram para comprar comida. Não é para fazer pastor ou padre ficar rico, tá? Não tem nada de dinheiro. E ele coloca aqui, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E aí o mestre, quando vão acontecer essas coisas, vão dar um sinal. Ele estava falando aqui do templo de pedra que ia ser derrubado, que é o segundo templo de Salomão. Aí ele fala aqui, Telábios, para que vos não engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, o tempo está próximo, tá? Você sabe os picaretas que tem aí, tá? E aí, uma coisa que ele ficou doido, também não chegou lá, tinha gente vendendo, fazer todo o comércio, ele desceu além o chicote, tá? Aí, continuando aqui, no caso, quando Cristo chegou lá, viu aquele monte de comércio, ele falou, meteu o chicote, derramou o dinheiro dos cambistas. O que é o cambista? A gente vê quando vai em estádio de futebol, o show tem um cambista lá, né? Vendendo o quê? Sabe, se o ingresso custa R$50, ele está vendendo 300, 500. Então tinha um monte de gente fazendo comércio na casa do pai dele, né, de Deus. E aí ele falou assim, Jesus respondeu, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Em 46 anos foi edificado esse templo. O sacerdote estava falando, como é que você vai levantar esses 3 dias? Ele não está falando do templo de pedra, mas do corpo. O nosso corpo é o templo, tá? E o templo de Salomão, que o pessoal chama de igreja também,
Gente, Deus não mandou criar isso. Mas nunca. Ao contrário, Deus repreendeu muito Salomão. Salomão morreu em pecado. Tá? Se você pesquisar a história dele, no final da vida, porque Deus deu uma ordem para os hebreus casarem somente com as hebreias. O Salomão, a princípio, respeitou isso, mas ele chegou a ter, gente, mais de 1000 esposas. Dessas 1000 esposas, tinha hebreias, mas tinha filisteias, tinha cananéis, tinha um monte de esposas que cultuava deuses pagãos. Uma dessas esposas pediu para ele erigir esse templo aqui. Ó. Essas 2 pilastras aqui no templo dele é muito dos maçons, da maçonaria. E ele não pediu para criar isso, porque ele falou, eu não habito em templos feitos por mão de pedra, como eu falei anteriormente. Onde ele habita? Aqui, ó, um templo feito pelas mãos dele, que é o couro do animal, tá? Isso aqui, gente, é uma aberração. Isso aqui não é de Deus, mas nunca foi e nunca vai ser. Isso aqui foi construído. Isso aqui é um templo verdadeiro. A verdadeira igreja somos nós, é o nosso corpo. Por isso que a gente tem que proteger a gente, nós, respeitar o nosso corpo, tá? E o que nós temos visto, melhor dizendo, perdão, é o que? É muito tempo de pedra com muito tempo picareta. Estou dizendo que a Igreja Universal é picareta, tá? Mas isso aqui não é bíblico e muito menos da Torá. Aqui que era o templo. Por isso que ele não habita aqui. Aí o pessoal fala, mas quando tiver 1 ou 2 falando no meu nome eu estarei lá. Sim, mas ele não habita em templo de pedra. Se não tiver ninguém aí, ele não vai estar lá. Ele vai estar aqui, perto da gente, no nosso coração. Tá? E muito obrigado por chegar até aqui. O vídeo foi um pouquinho extenso, eu dividi em 2 partes, mas acabei dividindo só em uma. Obrigado por você ter assistido. Comenta aí o que você achou. Lembrando, Deus habita no nosso corpo e não em lugares de pedra. Mas se você quiser se sentir bem, gente, quem sou eu? Se você estiver lá de bom coração, não tem problema. Mas cuidado para os falsos profetas, os lobos devoradores. Tá? No mais é isso. Muito obrigado por chegar até aqui novamente. Compartilhe o vídeo, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou! E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho.